irmãos, minhas irmãs, com muita alegria, cumprimento a todos e mais essa oportunidade de darmos sequência ao Escatologia, versão 5. Hoje teremos a aula de número 27. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Vou convidar o Arilson, que vem dirigir a oração inicial. Querido Deus e soberano Pai do Universo, Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Amém. Amém. Nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de entendermos a Tua palavra. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor nos capacite, nos dê entendimento, também capacite o irmão Rafael, para que eu possa explanar essa lição. Amém. Que as pessoas que estão assistindo, Senhor, do outro lado, os internautas, também possam compreender o Teu amor e a Tua misericórdia. Amém, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nós rogamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Na aula anterior, antes de revisar a aula anterior, eu queria fazer uma errata, uma correção. Na aula 25, quando nós vínhamos revisando a monarquia de Israel, e em outras aulas anteriores também, equivocadamente, eu mencionei que Jeroboão seria filho de Salomão, e não é filho de Salomão. Jeroboão é servo de Salomão. 1 Reis capítulo 11, verso de 11 a 13. Ele é filho de Nebate e Zeruá. Esses são os pais de Jeroboão. Jeroboão, então, e os pais dele eram servos de Salomão. Roboão, sim, era filho de Salomão. Então, gostaria de fazer essa correção, porque tropeço não deve ser levado para frente. Tropeço tem que ser consertado. Então está feito o negócio. Com relação à aula anterior, em se tratando da aula anterior, da aula de número 26, nós trabalhamos de forma detalhada os 490 anos, que é a primeira parte dos 2.300 anos de profecias que nós estamos estudando. Hoje, por exemplo, a aula de número 27 será a quarta parte dessa profecia que nós estamos estudando. Santuário Celestial, parte 4, a aula 27. Então, a parte 3, que nós estudamos a aula passada, nós entramos num detalhamento desses 490 anos, mostrando claramente que de 457 a.C. até o ano 408, as 7 semanas de reconstrução da cidade, que foi previsto na profecia de Daniel capítulo 9, no verso 25, onde o anjo Gabriel, para melhor compreensão não só de Daniel, mas de todos nós, ele pegou os 2.300 anos e fez um detalhamento para facilitar. Mostrou o percurso todo, dividindo de forma sintetizada um período para o povo judeu e outro período para o povo do príncipe. 490 anos para o povo judeu e 1.810 anos para o povo do príncipe. Assim, Daniel esclarece o contexto da profecia do capítulo 9, do verso 24 até o verso 27. Então nós entramos no detalhamento mostrando que esses 490 anos, ele subdividiu em 3 partes para facilitar mais ainda a compreensão. Primeiro seria 7 semanas, das 70, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então 49 anos seria para reconstruir a cidade. É um tempo que foi dedicado na profecia para isso. E deu certo. De 408, e quando terminou a reconstrução da cidade, até o ano 27 da era cristã, aí já ia penetrar 27 anos dentro da era cristã. Eles teriam que passar por um período de meditação, de reflexão, de consagração, para receber o Messias, que eles tinham que ungir o Santo dos Santos, espiar as transgressões e dar fim aos pecados. Foi o que o profeta Daniel falou no verso 24 do capítulo 9. Aí do ano 27 ao ano 34, a última semana, 7 anos, quer ver? 7 semanas para reconstruir, 62 semanas ou 434 anos de reflexão. Agora, uma semana, onde na metade da semana seria tirado o Messias. Então nós estamos falando de mais 7 anos, que vai do ano 27 até o ano 34. Então, se no meio das 7 semanas, então, está falando de 3 anos e meio,
Então, na metade da última semana, será tirado o Messias. Então, do ano 27 ao ano 31, está o ministério de Cristo, oficial. Ano 31, então, ele morre no Calvário, ressuscita, passa 40 dias aqui e deixa a igreja cristã comissionada de ir primeiro as ovelhas perdidas das casas de Israel, porque até no ano 34 ainda tinha 3 anos e meio para o povo judeu, como povo de Deus, aceitar esse sacrifício do Messias, esse projeto do plano da redenção e levar todo o povo tribilíngue. Mas mesmo Deus sabendo que eles não iam cumprir com a parte deles do trato, Deus cumpriu com a parte dele, mantendo os 490 anos plenos para o povo judeu. Por isso que chegou até o ano 34. No ano 34, então, nós vimos o apedrejamento de Estevão, de forma oficial, legal e não extraoficial ou ilegal, como foi a execução de Cristo. Mas ali já foi oficialmente legal, perseguindo cristãos, autorizado pelo Império Romano. Os judeus perseguiram os cristãos, oficialmente, do ano 34 até o ano 100 da era cristã. A igreja cristã sofreu perseguição dos judeus, apoiado pelo Império Romano. Veja que coisa tremenda. E não foi à toa que aconteceu tudo o que aconteceu com a destruição de Jerusalém no ano 70, que foi profetizado por Cristo dentro do ministério dele. Outra coisa que nós tratamos foi a questão da rejeição do Messias, na aula passada. De 1000 anos antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo, eu mostrei na aula passada 25 profecias de diversos profetas que em 24 horas da vida do Messias aconteceu uma a uma sem falhar nenhuma. São todas relacionadas na aula passada. Os que quiserem recorrer àquela aula, é muito interessante observar isso. Muito bacana que foi levantado ali. Meus amados, ano 34 então, finaliza com o apedrejamento de Estevão, Pedro estendendo a pregação ao Evangelho aos gentios, começando pela casa de Cornélio, e final desse ano, Paulo, que teria participado do apedrejamento de Estevão no início do ano, ali no final do ano, 34, ele estava se convertendo e oficialmente se tornando o apóstolo dos gentios. Daí para frente, então, do ano 34 em diante, era uma nova parte da história dessa profecia que estaria se cumprindo dali para frente. Ou seja, período exclusivamente do povo cristão. O povo que até ali no ano 34 era o povo de Deus como nação, deixou de ser povo de Deus como nação, e se quiser fazer parte do povo de Deus, tem que se converter ao cristianismo, aceitar a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo no Calvário, para que eles se tornem membros do povo de Deus da atualidade. Esse foi o projeto do plano da redenção apresentado segundo as profecias bíblicas. A aula de hoje, Santuário Celeste, parte 4. Nós continuaremos mergulhando no contexto da profecia, dos 2.300 anos. Eu acho que é interessante essa questão dos judeus e dos romanos. Eu acho que os judeus foram mais cruéis do que os romanos. Porque você vê Paulo, quando Paulo foi preso, é falado que ele foi acusado, mas que na lei dos romanos não foi achado ele em falta de nada. Então fizeram de fato a vontade dos judeus. Não era, o Império Romano praticamente foi obrigado a matar Paulo, a pedido, como Estevão também, a pedido dos judeus. Na verdade, os judeus que matou foi Estevão, que matou foi os próprios judeus. Eu acho que não teve intervenção dos romanos na morte de Estevão. Não. O que aconteceu foi a autorização. Os judeus não podiam executar ninguém sem autorização de Roma. Então, para eles decretar a morte para alguém, eles tinham que ter o apoio de Roma. E eles tiveram o apoio de Roma para isso, para poder estabelecer essa perseguição. Porque o argumento que eles usaram para os romanos foi o que aconteceu de Pentecostes para cá. Aquela quantidade que diariamente se batizava de cristãos. Mostrou para eles que eles ameaçavam o poderio romano. Aí Roma autorizou eles, os próprios judeus, ir dizimando com os cristãos. Aí o fanatismo, o fundamentalismo religioso tomou conta.
ficou solto. Roma usou isso para fazer política, então. Foi politicagem, pura politicagem. Inclusive, como você de maneira muito feliz colocou, a execução de Paulo foi uma situação política. Porque diante de Roma ele não tinha crime, como o próprio Cristo também não tinha crime diante de Pilatos. Pilatos foi claro em dizer, eu não vejo crime nenhum nesse homem. Ele não fez nada. Paulo foi preso 2 vezes. A primeira prisão de Paulo, é interessante que ela foi domiciliar. Não, é depois. A segunda? Não, foi. Não, Quando ele foi para Roma. A prisão dele foi domiciliar. Ele de lá ele escrevia, os guardas estavam na porta, estavam dentro de casa. Enquanto ele esteve no ambiente judaico, ele esteve preso em cárcere. Não podia ficar domiciliar, que ele seria executado. Ele seria assassinado, não é executado. Ele seria assassinado. Aí ele foi levado para Roma, sim. Lá ele esteve em prisão domiciliar justamente porque diante dos olhos de Roma ele não tinha crime. Ele acabou sendo executado por pressão política do judaísmo, o fundamentalismo político e religioso dos judeus, que está enquadrado dentro desses primeiros 100 anos da era cristã. No ano 100, o próprio Império Romano encabeçou isso aí, que aí tomou uma proporção muito esquisita, o avanço da pregação do Evangelho lá por volta do ano 100 em diante. Nós vamos estar comentando agora. Eu ouvi uma história que a Igreja Católica perseguiu os judeus devido a esse tipo de crime. Inclusive a Igreja Católica chegou a acusar os judeus de ter matado a Cristo. Já ouviu falar sobre isso? Tá, mas isso aí não tem vamos dizer, embasamento histórico. Isso é o fundamentalismo religioso. Aconteceu e acontece em todas as religiões do mundo, sem exceção. Tem fundamentalista em tudo quanto é religião. Aí no fundamentalismo as pessoas ficam procurando motivos para encobrir as atitudes perversas que eles praticam. Entendeu? Então essa é a questão. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não se tornar legalista quando a gente olha para as pessoas. Quando a gente começa a achar que é melhor do que os outros, no fundo você está se tornando um legalista. Porque nós como mortais temos um padrão de igualdade diante de uns dos outros e diante de Deus. Porque nós não passamos de verme diante da augusta presença de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente jamais vai olhar para quem quer que seja, de qualquer religião, e por incrível que pareça, o preconceito, que é uma coisa que a gente pensa que no mundo tem demais, mas aonde a gente encontra com mais facilidade o preconceito é no mundo religioso. Infelizmente. O indivíduo, quando você fala, vamos estudar a Bíblia, ou oferece um estudo bíblico para alguém, primeiro que alguém quer saber que religião que é a sua. Então é a coisa mais estranha. E dentro da própria igreja, se você é um indivíduo que é arrojado ou que olha diferente, então, aí pronto. Está perseguido. Está encostado no canto, aí a encrenca vem, mas vem a galope. Não tem conversa. Eles não conseguem, se sair do formato tradicionalista, aí já começa a ser olhar de, não, aquele ali é meio atrapalhado. Não, já começa a ficar de canto. Vai ficando na geladeira, devagarzinho. É coisa esquisita, né? Mas o que está amarrando por trás? Preconceito. Então, lá no mundo, no mundão lá fora, tem preconceito? Também tem. Mas não é tão fácil de encontrar, por incrível que pareça, igual dentro do mundo religioso. E aí, aonde encontra o preconceito, logo em seguida está encontrando o legalista, o fanático, o fundamentalista, que são níveis que vão se elevando de acordo com o que vai se agravando a situação do fanatismo. Até chegar aos radicais. Até chegar aos radicais, aos atos extremos que nós conhecemos na história do mundo de hoje. Né? O indivíduo entra, vestido com um coletezinho ali, dos 20, 30 quilos de dinamite, né? E levanta de 100, 200 pessoas junto, para dentro da sepultura. Acha que está fazendo um trabalho para Deus. Fundamentalismo. Cristo morreu na cruz para pagar o preço que mortal nenhum tem condição de pagar. Para resgatar os seres que ele criou um dia que caiu. E ficou uma promessa daqueles que descansam no sono da morte, a ressurreição. Para eles ressuscitarem e fazer parte dessa redenção.
E aqueles que rejeitarem esse sacrifício, infelizmente, serão exterminados, serão extintos, né? E os que estiverem vivos quando Cristo voltar, não vai nem provar a morte, como o profeta Elias foi vivo no carro de fogo para o céu. Assim também nós estaremos indo ao encontro com o Senhor nos ares. Mas o fundamentalismo, o fanatismo, são doenças que têm cura. E é muito importante ser curado dessa doença, que com certeza vai tirar muita gente do céu. Eu vi outro dia, dentro de uma igreja, o lançamento de um programa de reforma de saúde, que é muito interessante, é bonito, realmente, a gente poder dar orientações com que as pessoas realmente vai ter uma melhora de vida, vai ter um avanço, isso é muito importante. E nós temos um material muito farto de orientação sobre isso. Só que o programa foi lançado assim, tem lá uma série de itens sugeridos para que as pessoas cumpram. Só que grampeado naqueles itens, que são compromissos que as pessoas vão fazer para se adequar, vai deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, deixar de dormir tarde, etc. Um monte de coisa que é muito importante, passar a tomar mais sol, etc. Muito importante. Mas só que aí estava grampeado para o indivíduo colocar o nome dele e o telefone dele. Quer dizer, para ser monitorado, para se tornar uma atitude de dono de igreja ou de dono de ovelha. Porque jamais houve tal tipo de exemplo de Gênesis ao Apocalipse de que alguém fizesse esse nível de acompanhamento, de compromisso para monitorar e vigiar as pessoas. Todo o livre-arbítrio foi dado lá no Jardim do Éden. Os nossos primeiros pais, eles eram livres. Fez o que fez de livre, espontânea vontade, como Lúcifer também um dia no céu. E é um assunto muito antigo. Então, o fundamentalismo, o diabo aproveita de coisa, as potestades da maldade, aproveita para fragilizar cristãos com esse tipo de conduta, e quando vê, o indivíduo está vivendo um fanatismo absoluto. Aí ninguém serve para ele. Ele passa a selecionar as pessoas, as panelinhas vão se formando, isso em qualquer religião, porque passa a fazer parte de um grupo seleto. Aí só aquele grupo ali que tem perfil para fazer isso, para fazer aquilo, seja para pregar, para assumir cargos, etc. É coisa incrível. É muito séria a questão do fundamentalismo, a questão do fanatismo, do fundamentalismo, é gravíssimo. Foi ele também que levou os judeus, quando viu que não dava conta mais, que a jurisdição já tinha se estendido pela Ásia fora, Europa, aí eles emplacaram, fermentaram o Império Romano, para o Império Romano assumir essa função de vez. E o Império Romano assumiu até no ano 313 da era cristã. Até no ano 313 o Império Romano assumiu essa função. O último perseguidor, no caso, foi Diocleciano, pai de Constantino. Nós vamos estar comentando agora mesmo. Descansaram ali algum tempo, mas a igreja numa apostasia tremenda, que nós vamos estar vendo agora mesmo, entrou numa apostasia tremenda. E aí do ano 538 ao ano de 1798, mais 1260 anos de perseguição implacável, de matança e tudo mais. Então, o que está mandando isso aí tudo? Fundamentalismo. Fundamentalismo religioso. E é o mesmo que está disfarçado em muitos tipos de fanatismo diferentes, em qualquer religião que tem gente desse jeito. Você queria comentar alguma coisa, Arilson? Essa semana passada, eu mandei um churrasquinho lá no celular, no grupo, né? Aí foi para um vegetariano. E ele pegou e mandou no zap pra mim, enchendo tudo. Aí eu falei, vai ler livro, Bíblia, rapaz. A Bíblia não tem lugar nenhum mandando ninguém ser vegetariano, não. Quem deu a lista do que pode comer foi Deus. Reclama com ele, e eu não escrevi Bíblia, não. Ó, fui lá na igreja, cheguei lá na igreja, e aí, irmão? Eu tô pensando naquela lista que você falou lá. Pois é, não foi eu que escrevi, não. E tem mais confusão aí, se você quiser, viu? Jesus ressuscitou, pediu peixe e mel. E peixe não é verdura não, viu? E ele comeu o carneiro todo ano, da Páscoa. Todo ano ele comia. Até desde Daniel, criança. Os 33 anos dele. Todo judeu comia. Até Daniel comeu carne, que ele fala, Não, a Páscoa todo mundo comia. Então. Não, irmão, não teve ninguém absolutamente vegetariano. Aí o único que a gente conhece, entre aspas, seria João Batista, mas o cordeiro, todos comiam. Todo judeu tinha que comer o cordeiro pascal. Então não tem exceção nessa questão aí. Aí não entende Bíblia e fica enchendo o paciente da gente.
Aí eu falei, rapaz, você tá comendo veneno, tá mexendo na paciência. Milho, trigo e soja. Como é que é? Procura saber, tem uma pesquisa no YouTube lá, feita. Eu esqueci, foi na Holanda, não foi? Aquela dos ratos comendo lá. Vai lá. Olha lá pra você ver, ó, os ratos que tá comendo milho, trigo e soja lá, tá com 3 orelhas. Eu acho que ele fez. Nós vamos dar uma olhada aqui no quadro para poder dar sequência daqui para frente nessa profecia dos 2.300 anos e mostrar os encaixes proféticos dentro desse período. Bora lá. Então aqui o que nós já estudamos, a profecia toda são 2.300 anos. 457 a.C., quando que começou. Se eu jogar os 2.300 anos, incluindo o ano zero, eu vou chegar em 1844, de 22 de outubro a 22 de outubro. As primeiras 7 semanas da profecia chega ao ano 408, que são 49 anos para a reconstrução da cidade. De 408 ao ano 27 são aquelas 62 semanas ou 434 anos que foram para a reflexão dos judeus, aguardando a chegada do Messias, que era para ungir os santos dos santos. E aqui ele foi ungido, no ano 27. Ele foi ungido, batizado. Então aqui, nesse ponto aqui, foi uma última semana. Então aqui, 7 mais 62, 69. Com mais uma, 70 semanas profetizado. Está aqui, ó, 70 semanas. Vem até aqui, ó. 70 semanas ou 490 anos. A última semana, parte no meio, que aqui seria tirado o Messias, no ano 31. E aconteceu, cumpriu a profecia. Esses 3 anos e meio que restou aqui, é onde então os apóstolos judeus, que Cristo escolheu, que ele selecionou apóstolos judeus, teria que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, Judéia, Samaria, para que a partir do ano 34 Deus pudesse ir até os confins da terra, levar a pregação do Evangelho. Então aqui aconteceu aqueles 3 eventos que nós comentamos: o apedrejamento de Estevão, a Pedro pregando o Evangelho aos gentios e Paulo se tornando o apóstolo dos gentios. No ano 31 da era cristã, então oficialmente, com o Calvário, com o véu do santuário rasgando de cima e embaixo, estabelecendo o sistema cristão, inicia o primeiro período da igreja cristã, que é a igreja de Éfeso, que quer dizer desejável. Aqui abriu um desejo tremendo da pregação do Evangelho, que todos queriam pregar o Evangelho, principalmente assistindo tudo que eles assistiram, tanto durante o ministério de Cristo, como no ministério dos apóstolos, a partir da ascensão de Cristo. Muitos e muitos milagres incríveis. E aí, esse qualificativo do nome se atribuiu muito bem no período conhecido então como Éfeso. Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 4. Dentro desse período aqui, do ano 31 então, até o ano 100, foi esse período então da primeira igreja cristã, que até no ano 34 ainda seria os judeus, o povo de Deus, e do ano 34 em diante, povo cristão. Por que o 34? Veja bem, 34 fecha com 457, os 490 anos. A primeira parte dos 2.300 anos. A segunda parte são os 1.810 anos, que vai do ano 34 até o ano de 1844, que é o período do povo cristão. Aí, dentro do período do povo cristão, dentro do Apocalipse, nós temos aqui no ano 34, iniciando o primeiro selo do Apocalipse. No capítulo 6, no versículo 1 e 2, a abertura do primeiro selo. Só que é interessante, quando a gente olha no Apocalipse, no capítulo 5, do verso 1 ao 5, quando o profeta João viu essa abertura, viu esse livro selado, e quando ele viu que não tinha ninguém que podia abrir o selo, ele chorou. E aí, lá no verso 5, fala que o leão da tribo de Judá seria digno de abrir o livro, e que ele iria abrir os selos para revelar o que estava contido em cada livro selado daquilo. O João estava tentando ilustrar, comparar o que ele estava vendo com um rolo que era selado. E Cristo abriria cada selo daquele para poder revelar o que estava escrito ali, o que estava contido ali. Justamente para tentar apresentar
que ninguém podia abrir aquilo ali, a não ser o leão da tribo de Judá, que foi mencionado aí. Mas é interessante, no livro de Gênesis, no capítulo 49, o verso 9, ali tem uma profecia relatada por Moisés, escrita por Moisés, mas proferida por Jacó, que comenta que faz essa escatologia sobre a tribo de Judá, que seria como um leãozinho, que ele deitaria mais tarde como um leão, e nem uma leoa se atreveria a acordá-lo, para mostrar a grandeza daquele leão com fachada de cordeiro, que morreu na cruz, caladinho, leãozinho da tribo de Judá, mas que após vencer o Calvário, um poder tremendo, que regeria todas as nações com vara de ferro. Isso foi profetizado lá no Gênesis, no capítulo 49, o verso 9, como mencionamos, o leão da tribo de Judá. E então ele abriu o selo, e o primeiro selo era justamente um cavalo branco, mostrando uma característica também da brancura da pregação do Evangelho, da brancura da graça de Cristo, das vestes de Cristo, representando a sua justiça, e ele saiu vitorioso e para vencer. Então nada segurava o avanço da igreja nesse primeiro período. Éfeso, então, por causa do Calvário, era um período de mudança importante, que já era cristianismo, do ano 31 em diante. Mas o selo a partir do ano 34, porque no ano 34 em diante é que o Evangelho partiu para a batalha final do evangelismo mundial, que ao final desses 7 selos, ou das 7 igrejas, Jesus estaria voltando para buscar os seus escolhidos de todos os tempos. Um detalhe também que deve ficar marcado aqui dentro desse contexto profético, que Jesus aqui, dentro do ministério dele, aqui nesse período, ele comentou que Jerusalém seria destruída, que não ficaria pedra sobre pedra. Então vocês veem, no ano 34 aqui, eles oficialmente declararam guerra contra os cristãos, apoiados pelo Império Romano. Quando foi que no ano 70, bem aqui dentro, Jerusalém foi destruída. 3 anos e meio antes dela ser destruída, ela foi cercada. Também foi falado isso. Jesus comentou sobre isso. E o profeta Daniel também comentou. No Daniel capítulo 9, verso 27, o profeta comenta lá que o assolador viria, mas até a destruição determinada, essa assolação cairia sobre o assolador. Ou seja, Jesus lá em Mateus capítulo 24, o verso 15, que ele comenta que quando você chegar ao assolador, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Jesus estava fazendo um aviso. Jesus estava expondo um aviso claro, relacionado com o profeta Daniel, que no verso 15 de Mateus 24, ele comenta, conforme disse o profeta Daniel. Fica atento com relação ao assolador quando ele chegar. E isso aconteceu. Então, 3 anos e meio antes de Jerusalém ser destruída, antes do ano 70, ela foi cercada e o cerco foi abandonado. Quando o cerco foi abandonado, eles entenderam o recado, que era para ir embora. E os cristãos foram embora. Quando foi no ano 70, não morreu nenhum cristão no cerco de Jerusalém, só morreu judeu, porque não deu ouvido à palavra do Messias e do profeta Daniel também. Jesus confirmou a profecia de Daniel e deu detalhes, mas eles preferiram temar. E no ano 70, o ano que destruiu Jerusalém, como consolo, Roma começou a construir o Coliseu Romano. E gastaram 10 anos para construir o Coliseu Romano. Um estádio esportivo, competições internacionais, pessoas que vinham de tudo quanto é canto do mundo, do Império, de tudo quanto é canto, até que o mundo daquela época, que era Europa, África, Austrália e Ásia, era dominado pelo Império Romano. Então, eles, de todos os lados, da onde tinha civilização e onde tinha atletas de diversas modalidades esportivas, eles vinham para o Coliseu para participar desses campeonatos. Só que nós vamos ver agora mesmo que esse Coliseu Romano mais tarde acabou sendo usado como um palco de crueldade do Império Romano contra os cristãos. Nós vamos estar vendo agora mesmo. A segunda igreja, Esmirna. Esse termo aqui é um termo latim que quer dizer cheiro suave, mirra e até amargura. Por incrível que pareça, todos esses qualificativos encaixam com o que a narração da profecia estava prevendo.
O período compõe do ano 100 ao ano 323, que também é o período do segundo selo do Apocalipse, que é o cavalo vermelho, que é Apocalipse capítulo 3, verso 6. O cavalo vermelho já vê cor de sangue, né? E dentro do conteúdo de Esmirna, se você observar aí no verso 9 do capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos notar judeus fanáticos transvestidos de cristãos, trazendo um monte de encrenca para dentro da igreja. Mas no verso 9 mesmo, está comentando que eles não tem nada de cristão com eles. Eles são membros da sinagoga de Satanás. E no verso 10, passaria aí 10 dias, como nós estamos falando de um período onde o profeta João não estaria vivo, esses 10 dias então seriam 10 anos. Nós até estudamos isso em aulas anteriores. Está se referindo ao ano 303 ao ano 313. Acompanhe aqui para ver, olha. Se no ano 100 ao ano 323 é o período do segundo selo e da segunda igreja, em 303 a 313 seriam esses 10 anos que tem na história onde Diocleciano, pai de Constantino, declarou intolerância oficial contra os cristãos, intolerância religiosa e governamental contra os cristãos, aonde o Coliseu foi usado como palco de crueldade contra os cristãos. Eles foram jogados lá dentro para divertir os nobres do Império Romano, lutando com leões, lutando com gladiadores e coisas do gênero. Por fim, até colocar eles em cruz, crucificando e queimando embaixo pondo fogo nesses cristãos, queimando eles pregados em cruz, e isso aconteceu. Então foi muito terrível. E quando Diocleciano morreu em 313, o filho dele assumiu o governo e entrou declarando o contrário do pai. 10 anos de tolerância religiosa, o imperador Constantino. E com isso, nós estamos falando do favoritismo que ele foi conquistando no meio cristão. Olha onde nós estamos, irmãos. Nós estamos comentando já de mais de 300 anos da era cristã, de muita perseguição. Saiu dos judeus agora em si, os judeus não estavam dando conta de levar avante essa perseguição, os romanos assumiram, o Império Romano assumiu. E o nível de perseguição que Diocleciano emplacou foi terrível. Então isso começou a esmorecer muito crente. Se Cristo foi abandonado por apóstolos, com muito menos, que era só um sendo perseguido praticamente, e eles com medo de ser levado junto com Cristo, correram, abandonaram ele. Imagina agora 300 anos de perseguição. Cristo partiram para cima dele, rapidinho ali, o ministério dele durou 3 anos e meio aqui na terra. Agora nós estamos falando de 300 anos de perseguição, um em cima da outra. Então começou a esmorecer muita gente, e a liderança foi ficando fraquinha e acabando sofrendo influências. Essas influências que o verso 9 do capítulo 2 está falando, que membros da sinagoga de Satanás, transvestidos de cristão, estavam ali infiltrando para criar confusão, criar problema dentro da igreja. Na primeira igreja, que foi Éfeso, desejável, eles tinham o fogo do primeiro amor, mas tinha um grupo já que já estava desanimando, e a única coisa que Jesus fala para eles, da igreja de Éfeso, que arrependa disso, lembre de onde caíste e pratique as primeiras obras, ou seja, retome o fogo do primeiro amor, não deixe apagar o fogo do primeiro amor, que se esse fogo apagar, vocês vão abandonar a igreja, vai desanimar, vai entregar os pontos, e aí não tem jeito de eu vir buscar vocês, porque vocês não cumpriram com a parte de vocês, que é levar o evangelho a todo o povo, tribo e língua. Então vocês veem aqui que realmente o segundo selo, o cavalo vermelho, que é a espada, sangue, que nós vemos no contexto lá do cavalo vermelho, que é o segundo selo, nós vimos aqui passo a passo acontecendo no período de Esmirna. Só que Diocleciano morre no ano 313, encerra os 10 anos de intolerância religiosa, e o seu filho assume e declara 10 anos de intolerância religiosa. Sor que quando chega aqui, por altura do ano 321 até o ano 323, ele consegue algo tremendo. Lamentavelmente se cumpriu a profecia do capítulo 7, verso 25 do livro de Daniel.
e cuidarão em mudar os tempos, calendário e a lei de Deus. Parcialmente se cumpriu aqui, o restante vai se cumprir a partir do ano 538, onde ele diz que os santos serão entregues nas mãos durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que ele está se referindo aos 1260 anos de perseguição, que nós vamos estar comentando na próxima aula, que hoje não teremos como entrar nesse assunto, não vai dar tempo. Mas o início da profecia do profeta Daniel, de mudar os tempos e a lei, se cumpriu aqui, então no ano 323, oficialmente foi mudado a lei de Deus. O segundo mandamento da lei de Deus, que fala de imagem de escultura, foi eliminado. Aí eles puxaram o terceiro por lugar do segundo, e foi fazendo assim até chegar no 10º. Aí ficou com 9 só. Aí dividiram o último em 2, que é não cobiçar a mulher do próximo e nem cobiçar as coisas alheias. Então aí foi aonde houve essa mudança. E o quarto mandamento, que fala do sábado, eles inverteram e colocaram domingo e festas de guardas. E aí o documento que fez essa mudança se chama Catecismo Dominical, um livro gigantesco de muitas informações, de legislações, onde a tradição humana, a vontade do homem se sobrepôs à vontade de Deus, e o que foi escrito pelo dedo de Deus foi substituído por um dedo mortal, por uma boca mortal que não passa de um verme com qualquer outro diante da augusta presença de Deus. E foi colocado isso como tradição, e um monte de apostasia foi sendo ensinada daí para frente, dentro da igreja cristã, que nós estaremos mergulhando na próxima aula, nesses detalhes. Então, no ano 323 aconteceu isso, por isso, o terceiro selo do Apocalipse já é o cavalo preto. Observe que Apocalipse capítulo 6, verso 5, mostra o terceiro selo, o cavalo preto. E com relação à terceira igreja, se observar aí no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 10 até o verso 12, olha as informações que nós temos aí. Primeiro que é mencionado aí a espada aguda de 2 gumes. Aí a gente vai lá para aí, nós vamos lá para Efésios capítulo 6, verso 17, que mostra claramente que se trata da palavra de Deus. Capítulo 2, verso 13, está falando que eu sei que é onde está o trono de quem? De Isabel. De Satanás. Está o trono de Satanás. E do verso 14 ao verso 17, do capítulo 2 de Apocalipse, está falando de várias heresias, inclusive comentando de atitudes de um tal de Nicolau, que gerou um grupo chamado Nicolaitas dentro da igreja. Esse indivíduo, que a gente não tem muita informação sobre ele na história comum e nem mesmo na Bíblia, porque infelizmente está faltando 22 livros. Provavelmente em livros em cartas do Novo Testamento que sumiram, tivesse essas informações mais detalhadas, mas do que tem é suficiente para entender que Nicolaíta é uma extensão pejorativa de pessoas que estavam seguindo o tal de Nicolau, que é derivado de Nicolau. Então esse indivíduo estava imitando Balaque e Balaão do passado, ensinando formas prostituídas de servir a Deus dentro da igreja. E por isso foi dito então aí que ali estava o trono de Satanás. Por isso essa igreja com esse nome. E um detalhe interessante, a palavra Pérgamo é um termo grego e quer dizer cidadela ou burgo. Cidadela ou burgo é uma cidade murada e autogovernável, ou seja, ela não participa de globalização, ela tem seus próprios meios, ela tem suas próprias regras, não quer saber de opinião de nada de fora. Lá dentro dessa cidade também, o nome Pérgamo, lembra que de lá é que surgiram os primeiros pergaminhos que vieram a substituir os antigos papiros, aqueles rolos enormes que existiam até ali então. Então Pérgamo foi lá que começou as edições, as novas edições da escrita passou a ser escrita em pergaminhos. Foi lá que foi feito isso pela primeira vez. Lá tinha uma biblioteca também gigantesca, com milhares e milhares de livros, que mais tarde foi inclusive transferido para Alexandria. Outro detalhe muito interessante de Pérgamo, da cidade, o povo adorava o deus Esculápio, que era representado por uma serpente. E lá dentro de Pérgamo tinha uma das mais famosas escolas de medicina do mundo, que essa serpente
era o símbolo da medicina lá e continua sendo até hoje, por incrível que pareça, né? Parece curiosidade, né? Mas quando a gente fala em medicina, vem a serpente gira em torno de um cálice, normal, mostrando até hoje esse ranço pagão que veio lá daquela época, daquele período. Não deveria ter nada a ver, né? Mas parece que tem muito a ver, né? O que teve lá naquela época continuou em diante. E eles tinham templos de adoração a essa serpente lá também. Então, as comparações que o próprio texto bíblico está narrando sobre Pérgamo, não deixa dúvida, coisa tremenda realmente. Desse período da igreja está relacionado com atitudes. O que nós estamos colocando aqui, meus irmãos? Quando o Apocalipse apresenta as 7 igrejas do Apocalipse, inicialmente dá uma impressão que são 7 igrejas ali na Ásia, que até tinha igreja em alguns desses lugares. Mas quando a gente olha a narrativa da profecia, esses acontecimentos que encaixam com a história, não tem nada a ver com localização geográfica. Só os significados que tinha ali naquelas regiões, que foi capturado para isso. Por quê? Esses nomes, esses termos e a cultura de cada região dessas dava qualificativos interessantes para encaixar dentro do quadro profético. Porque lá em Roma, por exemplo, tinha igreja também. E não foi dado nenhum significado de igreja lá em Roma. Lá em Jerusalém tinha também igreja cristã. Lá em Cesareia tinha igreja. Por que não foi dado essas referências cristãs? Porque não tinha qualificativo adequado, tanto no nome quanto da região, para encaixar com isso. Como nós vamos estar vendo na aula, por exemplo, da igreja de Tiatira, nós vamos ver que em volta tinha rios infestados de sanguessuga. Então encaixa com as coisas que estavam acontecendo na profecia. E nós vamos estar vendo isso aí na aula que vem, sobre Tiatira. Hoje não. Mas todos esses qualificativos, esses anos, então nós estamos vendo aí, do ano 34, nós já estamos no ano 538 da era cristã. Estamos falando de 500 anos. E cada período da igreja colocando o que estaria acontecendo. E tudo encaixando com perfeição. Então, não tem como fugir disso aqui. Se trata claramente, incontestavelmente, de 7 períodos que a igreja cristã passaria dentro dos 2.300 anos que nós estamos estudando. Dentro dos 1.810 anos para o povo cristão. 3 anos e meio só do primeiro período da igreja cristã para dentro do período judeu. Por causa do Calvário, do véu do santuário rasgando de cima e embaixo. Então esse período ficou ali, Deus cumpriu com a parte dele do trato. Mas como sabia que os judeus não iam cumprir, dali para frente entra a abertura do primeiro selo, que é do ano 34, e começa a correr junto com as 7 igrejas. Alguns dos selos, depois nós vamos ver que eles começam a diferir com os períodos da igreja cristã. Na aula que vem a gente vai estar olhando isso. Então são 7 períodos que todos os qualificativos, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam com perfeição, tanto no que diz respeito à história, quanto à narrativa profética. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé, encerrarmos com a oração? Santo Deus, muito obrigado pelas orientações que Tu nos trouxestes, através da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Capacita-nos, Senhor, não só a compreender, mas a ter condição de transmitir e de vivenciar as orientações que Tu tens transmitido à Tua igreja nos anais da história. Santifica-nos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Amém. Perdoe nossos pecados e faltas e capacita-nos a andarmos com retidão nos Teus caminhos. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.